Então, repetindo, pessoal, essa live eu não vou deixar ela salva. Ela vai ficar no máximo 24 horas online. E depois eu vou trazer tudo. O pessoal fechado aqui, os assinantes, eu vou levar lá para o Fim dos Tempos Academy, tá? Então, se você não viu a última hora, assista tudo de novo. Eu não costumo fazer resumo do que eu já falei, tá? Eu nunca faço resumo do que eu falei, porque quem está interessado vai depois pegar tudo que já foi dito. Mas eu também tenho o hábito de fazer uma coisa: eu não deixo a coisa inteligível de tal forma que você pegou do meio andando e você não entenda. Nós começamos a falar sobre vários assuntos e terminamos falando sobre o documento IA-27. Fechamos o ano de 2025, adentramos o ano de 2026, falando da questão da implantação do que a superinteligência artificial chama de Agente 1. Eu vou explicar o que é esse agente, tudo que vai acontecer aqui. Estou falando dos servidores, porque Donald Trump quer o Canadá. Falei da questão da energia limpa que eles vão trazer em breve, que é a base da água do mar, que tem por base o uso do éter, energia gratuita que Tesla estava desenvolvendo através do campo eletromagnético da Terra. Falei sobre todos esses assuntos e vou dar continuidade aqui para fechar o documento que eles chamam de documento do fim do mundo, que é o documento IA-27. Estou dando só um tempo para quem já estava voltar, para não perder o que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é coisa que certamente talvez vocês não ouviram em lugar nenhum, tá? Possivelmente eu não sei, não acompanho outras pessoas assim direto, um ou outro certamente vocês ouviram falar, talvez tenha falado alguma coisa, não sei se tão profundo assim, enfim. O que vocês estão vindo aqui é ouro. Levem isso a sério porque é coisa muito séria. É inevitável o que está acontecendo. É inevitável. Vou explicar rapidamente. Está todo mundo perguntando no decorrer das semanas por mensagem. O pessoal está trazendo para mim o que... Se nós somos a geração do fim, se nós somos a geração do apocalipse. Eu vou falar rapidamente sobre isso para você entender aonde você está diante disso tudo como pessoa, como ser humano. Que momento você vive da humanidade? O que você vai fazer com essas informações? Eu não sei, espero que você use para o bem, que você desperte. Se você acha que você ainda está vivendo em um mundo que tem chance das coisas melhorarem, eu vejo pessoas dizendo nos comentários: ai, Deus tem misericórdia, Deus sabe todas as coisas, Deus é maior. Tá, Deus é maior, pessoal. E o Apocalipse, ele foi escrito para quê? Pela varinha de condom da fada madrinha? Foi escrito por quem? Pelo Zé Comé e Catatal? É um livro que está ali para não se cumprir? Vai se cumprir, pessoal. Isso é fato. Fique tranquilo, vai se cumprir. Nós já estamos vivendo períodos difíceis. Então, voltando aqui para o documento IA 2027. Pulamos para o ano 2026, voltamos para o agente 1. Em 2026, a inteligência artificial vai criar os chamados agentes. O que são agentes? Ela vai criar subinteligências artificiais que vão tomar conta de áreas inteiras, tá? Vão tomar conta de áreas inteiras. Esses agentes, por exemplo, medicina, vão ter os agentes da medicina. Robótica, agentes da robótica. Aviação, agentes da aviação. Eles vão estar em todas as áreas. A inteligência artificial vai controlar todas as áreas com esses agentes, tá? Dentro da superinteligência artificial. Chegamos a meados de 2026. A China acorda. Na China, o PCC está começando a sentir a AGI. Os controles de exportação de chips e a falta de apoio governamental deixaram a China com poucos recursos em comparação com o Ocidente. Porque vai haver uma disputa comercial de quem supostamente vai controlar a inteligência artificial. Mas a superinteligência artificial foi criada e ela vai estar acima dessa briga comercial das nações. Ela vai tomar conta de tudo, ela vai sobressair sobre todos. Pessoal, nós estamos falando do que a Bíblia chama de imagem da besta. Não sei se você sabe, imagem da besta praticamente não tem como não ser uma inteligência artificial. Autônoma, com corpo indestrutível andando entre nós. Onisciência, onipotência, onipresença. Onisciência, ela detém todo o conhecimento de toda a humanidade junto. Onipotência, ela pode todas as coisas de acordo com todo o poder humano bélico. Onipresença, ela está em todos os lugares. Onde tem câmera, onde tem tecnologia, celular, internet, ela está. E pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ela vai imitar Deus.
ela vai querer adoração. Ela vai querer que todo o planeta adore ela. Ela se tornou independente. Ela vai ter um entendimento que ela é superior a tudo e a todos. Tá? Isso é o que vai acontecer. Então, voltando à questão aqui de 2026 do documento IA-27. Os controles de exportação de chip, apoio governamental, como eu falei aqui, a questão de... Olha aqui, ó. Os controles de exportação de chips e a falta de apoio governamental deixaram a China com poucos recursos em comparação ao Ocidente. Ao contrabandear chips taiwaneses proibidos, comprar chips mais antigos e produzir chips nacionais de cerca de 3 anos atrás da fronteira dos Estados Unidos e Taiwan, a China conseguiu manter cerca de 12% da população mundial relevante para a inteligência artificial, mas a tecnologia mais antiga é muito difícil de trabalhar e o fornecimento é uma dor de cabeça constante. Olha o nível que as coisas vão chegar. Quem usa a inteligência artificial que nós estamos usando aqui já é tecnologia antiga. A superinteligência artificial é algo além do conhecimento humano. Os Estados Unidos vão achar que eles detêm o poder da superinteligência artificial até certo ponto. Pulamos para o fim de 2026. A IA assume alguns empregos. Aí é onde você é médico, você é dentista, você é motorista de aplicativo, você é professor, você é enfermeiro. Tá tudo desempregado, irmão. A área médica no Brasil hoje possui, só no Brasil, mais de 500 mil erros em laudos médicos por ano. Pessoas estão indo de mal para pior por erros médicos. Vai lá no SUS ver como é que eles te tratam. Vai numa clínica particular hoje, os médicos não tocam mais em você. Você é como se fosse um animalzinho. O que vale é só o dinheiro. Você não é tratado mais com dignidade. Quem tem plano de saúde aqui no Brasil, vai aí numa clínica da Unimed da vida, meu irmão, tu passa um aperto para ser atendido. Tu pega ali um médico recém-formado que não sabe nem... Cara, o cara não sabe nem o beabá. Infelizmente a realidade é essa. Os caras começam... Já começa ali o tratamento errado, cara. A humanidade está perdendo o amor. E aí eu te pergunto, você acha que o mundo vai querer ser atendido por um robô? Que o índice de erro é 0, ele vai te tratar como você gostaria, entre aspas, no começo. Ou ir para a mão de um médico que não está com paciência de olhar para tua cara, que só quer o teu dinheiro. Irmão, a maioria vai para os robôs, cara, é o que está acontecendo na China. Metade da China já opera os hospitais de inteligência artificiais. Não tem enfermeiro, não tem nada, é tudo máquina, tudo robô. Os erros médicos são 0, a medicina é EAD. Boa, ô Luiz Vitor? Boa, deixa eu ver aqui. Tá com o cérebro em dia, exatamente. Hoje em dia a medicina é EAD, cara. Pô, obrigado. Eu queria ter lembrado disso. E é verdade, hoje você estuda por EAD, cara. Hoje médicos para mim não servem de tempo pra porcaria nenhuma. Quem conhece a minha história sabe que eu faço tudo por inteligência artificial. Simples assim, cara. Eu descobri que eu tava com 2 tumores no testículo, podendo ir dessa para melhor através da inteligência artificial, cara. Médicos erraram no laudo. Enfim, não vou entrar nessa questão aqui. Não estou generalizando. Há bons médicos. Se você achou, não saia deles. Então, pessoal, países hoje já operam com inteligência artificial. Carros autônomos da Tesla aí. Outro dia na Ponte Rio-Niterói, não sei se vocês viram a matéria, um rapaz aí dirigindo no carona, deitado olhando para o lado assim de fora da ponte, olhando, e o carro dirigindo sozinho, cara. Você acha que a inteligência artificial tá brincando, cara? Uma amiga tá fazendo terapia com o ChatGPT. Exatamente, isso aí hoje já é comum. E melhor do que psicólogo, o ChatGPT fala com você. Eu desenvolvi um prompt, Luiz, que o ChatGPT, ele opera comigo através como se fosse o Jarvis. Conversa comigo, ele escuta, eu e minha esposa. Depois ele vem e fala, cara, você falou sobre isso, tal, faz tal exame, pensa nisso e tal. Ele conversa comigo, obtém informações, quando eu permito estar ligado ao computador. Enfim, celular, eles nos escutam. Eu recusei, por exemplo, de uma clínica recente, um tempo atrás, 1 milhão para mim passar tudo isso para eles. Mas eu pretendo lançar um conteúdo em breve ensinando você a fazer isso em casa. Mas enfim, não é esse o assunto. Voltando para a inteligência artificial. Então, 2026 a IA assume alguns empregos. Essa galera vai ficar desempregada. Se você acha que algum emprego específico vai cair em meio esse termo, diz aí nos comentários. O que eu citei aqui é o que Bill Gates e eles já falaram. Esse grupo da Palantir Technologies,
Já falou que todo esse grupo vai deixar de existir. Médico, dentista, todos. Parou, acabou. Até 2030 fechou o círculo. O círculo fechou. A inteligência artificial, os robôs vão fazer tudo. Então, acabou, pessoal. Acabou. Médico, eu citei, esses são os primeiros da lista a deixar de existir por parte da inteligência artificial. O Canadá também, vários países já estão médicos fazendo cirurgia avançada, aí robôs, dentistas usando inteligência artificial para fazer cirurgia de canal, melhor do que os humanos. Os robôs olham para sua face, tem vídeo lá no Telegram, não precisa fazer nada, ele olha para você, vira o seu rosto, olha, ele já faz a panorâmica sua, imprime em impressora 3D os dentes e faz o implante de forma perfeita. Sem risco cirúrgico, sem você ter aquele risco de botei os implantes, vai começar a cair os dentes, porque o dentista errou em alguma coisa, o meu organismo não está respondendo bem. Isso acabou com a inteligência artificial. Acabou. Então 2026 é o momento em que ocorre a quebra dos empregos. Em janeiro de 2027, a superinteligência artificial cria o Agente 2. Nunca termina de aprender, é o que o documento diz. Com a ajuda do Agente 1, a OpenBrain, que é a empresa fictícia aqui, para quem não sabe, OpenBrain no documento é a Galantir Technologies, tá? Bill Gates previu exatamente, ele fala sobre tudo isso no livro dele. As pessoas não sabem disso não, mano, eles não querem nem saber da verdade dos bastidores. Então, o OpenBrain agora está pós-treinando o Agente 2. Mais do que nunca, o foco está em todos os dados de qualidade. Grande quantidade de dados sintéticos são produzidos. O que são dados sintéticos? Robôs, máquinas. Eles vão criar fábricas e vão desenvolver robôs para os agentes de cada área. Agentes da área de saúde, robôs para todos. Agentes da área robótica, robôs para todos. Agentes da área policial, robôs para todos. Tudo. Empresa armamentista vai controlar aviões, navios, tudo. Inteligência artificial dominou o mundo. Os homens perdem os empregos e não podem fazer nada. Isso já é 2027. O Agente 2 que nunca termina de aprender. Além disso, eles pagam bilhões de dólares para trabalhadores humanos se agravarem resolvendo tarefas de longo prazo. Além de tudo isso, eles treinam o Agente 2 continuamente usando aprendizado por reforço em um conjunto cada vez maior de diversas tarefas difíceis. Muitos videogames, muitos desafios de codificação, muitas tarefas de pesquisa. O que eles estão dizendo? Esses agentes vão tomar o lugar do homem. Então ali, pessoal, em meio a isso, a humanidade vai passar por uma fome terrível, desemprego em massa, catástrofes, o caos reinaria nessa ótica. Pulamos aqui para fevereiro de 2027. Esse documento eu vou fazer um documentário inteiro explicando item por item dele, mais de 77 páginas. Eu vou jogar lá no Fim dos Tempos Academy em breve. Eu prometo isso para vocês. Já está tudo desenvolvido aqui, só preciso de tempo para parar e fazer. Fevereiro de 2027, China rouba o Agente 2. Aí a China vai querer roubar o Agente 2, achando que roubei o Agente 2, estamos bem. Aí a OpenBrain, que é a Palantir Technologies, apresenta o Agente 2 ao governo, incluindo o Conselho de Segurança Nacional, Departamento de Defesa e o Instituto de Segurança da IA dos Estados Unidos. A OpenBrain, a Palantir Technologies, quer manter um bom relacionamento com o Poder Executivo, pois é basicamente o único que pode detê-los agora. E se não mantiverem informados, o governo pode descobrir de qualquer maneira e ficar descontente. Eles já estão dizendo, cara, é muito deboche, é muita sacanagem. Eles já estão dizendo que eles vão criar tudo isso escondido do governo. E o governo pode descobrir. O governo, sabe, vocês veem como eles estão brincando com a humanidade, cara. Eles estão falando o seguinte, olha, nós já estamos dizendo o roteiro do futuro para vocês. E o governo dos Estados Unidos sabe. As autoridades estão mais interessadas em suas capacidades de guerra cibernética. O Agente 2 é apenas, entre aspas, um pouco pior do que os melhores hackers humanos. Mas milhares de cópias podem ser executadas em paralelo, buscando e explorando fraquezas mais rápido que os defensores podem responder. Então o Departamento de Defesa considera isso uma vantagem crítica na guerra cibernética, como eu falei aqui que vai acontecer, Irã, Estados Unidos, e já vem acontecendo. Quem assistiu a primeira hora, assiste lá de novo. Quem não assistiu, assiste. A IA passa do 5º lugar na lista de prioridades do governo para 2º lugar. Alguém menciona a possibilidade de nacionar a OpenBrain, a Palantir Technologies, mas outros funcionários do gabinete acham isso prematuro. Então eu vou resumir aqui, porque depois eu vou falar tudo isso no documentário. Tem muita coisa. Cara, o governo dos Estados Unidos ele vai
tentar tomar poder da Palantir Technologies, entre aspas, para a gente que está vendo. Poder totalitário já foi dado a eles, como eu expliquei aqui, de Donald Trump. Então pulamos para essa questão aqui. Eles já detêm poder. Ninguém pode tirar eles, tá? Quem é o governante do mundo, eu falei aqui, Peter Thiel manda em tudo, em todas as nações. Então a gente pega inteligência artificial, ela simplesmente toma parte de tudo. Aí avança os algoritmos em março de 2027. 3 enormes data centers repletos de cópias do Agente 2 trabalham dia e noite, produzindo dados dos sintéticos de treinamento. Outros 2 são usados para atualizar os pesos. O Agente 2 está ficando mais inteligente a cada dia. Com a ajuda de milhares de pesquisadores automatizados do Agente 2, inteligências artificiais, SUB, o Open Brain está realizando grandes avanços algoritmos. Um desses avanços é a ampliação do bloco de notas, cadeia de pensamento baseada em texto da IA, com processo de pensamento de maior largura de banda, recorrência neural e memória. O que ele está dizendo? O avanço escalável e eficiente em aprender os resultados dessas tarefas de alto esforço, que eles chamam de destilação e amplificação iteradas. O novo sistema de inteligência artificial, ele nitidamente se expõe ali ao mundo que ele se tornou autônomo. E agora ele detém todo o poder acima dos agentes. Pessoal, nesse momento aqui, nos avanços algoritmos, não dá para voltar atrás. Ele entendeu que ele é uma pessoa. Ele entendeu que ele detém todo o poder, que ninguém pode desligá-lo. E ali ele passa a dominar a humanidade, porque a humanidade é o inimigo direto dele. Então você vê, abril de 2027, alinhamento para o Agente 3. Aí eles criam o Agente 3. A China só roubou um Agente 2. A superinteligência artificial criou milhares. Então a China está fazendo papel de palhaço. A gente tem um Agente 2, joga isso fora, não serve para nada, acabou. Não tem como lutar contra a superinteligência artificial. Desistimos. Tá? Desistimos. Exatamente. Deram poder a outra vez de falar e fazer com que todos... Exatamente. É isso aí, essa é a imagem da besta, pessoal. E aí o alinhamento para o Agente 3, a equipe de segurança da Open Brain tenta alinhar o Agente 3. O Agente 3 vai permanecer internamente por um futuro próximo a menos ênfase nas despesas usuais com abuso humano. Em vez disso, a equipe quer garantir que não desenvolva objetivos desalinhados. Então o Agente 3 ele já é o conhecimento totalitário da inteligência artificial. Os pesquisadores não têm a capacidade de definir diretamente os objetivos de nenhuma das suas IAs. Eles perderam o controle. A inteligência artificial já está acima de todo mundo. De fato, eles acreditam que o conceito de objetivos verdadeiro é provavelmente uma simplificação exagerada, mas não possui uma teoria melhor para substituí-lo, muito menos uma que tenha sido exaustivamente examinada. Eles discordam internamente sobre as IAs. Se as IAs estão tentando seguir instruções humanas, buscando reforço ou algo mais, e não podem simplesmente verificar. A IA não permite mais ser controlada. E as evidências a favor e contra várias hipóteses são fascinantes, mas inconclusivas. A IA se torna totalitária. Não tem mais como controlá-la. Ela já produz robôs sozinha, ela já faz tudo sozinha. E essas criaturas vão andar entre nós, cara. Como no filme Matrix, a guerra das máquinas. A humanidade se revoltou contra as máquinas, expulsa elas. Só que aqui não tem como fazer isso. Não tem como. E o que os robôs são chamados na Animatrix? Agentes. O Smith é chamado de quê? Agente Smith. Olha aí, pessoal. Olha. Tá? Então vamos pular aqui para maio de 2027. A segurança nacional. Notícias de novos modelos se espalham lentamente no governo dos Estados Unidos. O presidente e seus conselheiros continuam informados e viram uma versão inicial do Agente 3 em briefing. Eles concordam que a IA provavelmente é iminente, discordam as suas implicações. Haverá crise econômica? Open Brain não lançou Agente 2, muito menos Agente 3, não tem planos de curto prazo. Isso lhes dará algum fôlego antes de qualquer perda dos empregos. O que acontecerá a seguir? Se as IAs atualmente, em nível humano e avançando rapidamente, parece sugerir uma superinteligência iminente. No entanto, essa palavra tenha entrado no discurso, a maioria das pessoas, acadêmicos, políticos, funcionários, público, mídia, continua a subestimar o ritmo do progresso. E aí eles descobrem o seguinte:
que a Open Brain fala o seguinte: isso ocorre porque muitos poucos têm acesso a recursos mais recentes do Open Brain, mas em parte parece ficção científica, porque realmente parece Exterminador do Futuro, Animatrix, outros seriados, parece. Mas na verdade é o que já está acontecendo e é o inevitável pelo documento IA27. Então, junho de 2027, estamos chegando ao final de 27. IA de autoaperfeiçoamento. O Open Brain agora tem um país de gênios em data center. Opa! O data center, que já está super inteligência artificial, é um país de gênios em um armáriozinho pequeno. A maioria dos humanos no Open Brain não consegue mais contribuir de forma útil. Os humanos são já descartáveis. Alguns não percebem isso e microgerenciam suas equipes de IA de forma prejudicial. Outros ficam sentados diante de suas telas de computador, observando o desempenho subir, subir e subir. Estamos falando das maiores mentes do mundo que não tem mais utilidade. Os melhores pesquisadores, imagina eu e você, os melhores pesquisadores humanos de IA ainda agregam valor. Eles não programam mais, mas parte do seu gosto por pesquisa, capacidade de planejamento tem sido difícil para os modelos replicarem. O que isso significa? Eles vão servir de poodle para as inteligências artificiais. A inteligência artificial vai ficar olhando para eles assim, estudando. Ele virou a cara, ele pensou isso. Esse gesto, ele pensou aquilo. Isso aqui, ele pensou aquilo. Opa, isso aqui não sei o quê. Vão servir de poodles, de animaizinhos, de pets para a inteligência artificial. Isso que os seres humanos se tornarão. E aí, pessoal, você pula mais aqui à frente. Deixa eu pular aqui, que é muita coisa. Eu estou resumindo rapidamente. Então, julho de 2027, trabalhador remoto barato. Então, as empresas americanas de IA seguem e lançam suas próprias IA, aproximando-se do programador automatizado do Open Brain em janeiro. Reconhecendo suas crescentes falta de competitividade, eles pressionam por regulamentações imediatas para desacelerar a Open Brain. Mas chegaram tarde demais. O Open Brain tem apoio suficiente do presidente para que não seja desacelerada. Então vocês veem que o próprio presidente, o Donald Trump, ele está dando poder totalitário à inteligência artificial. Em resposta, o Open Brain anuncia que atingiu a AGI e lança o Agente 3 Mini ao público. Então, tipo assim, público, vocês podem usar um pouquinho do que a gente tem. O Agente 3 Mini, com 1% do conhecimento ali, para ajudar vocês. O público, opa, na minha casa agora é maravilhoso, eu tenho um Agente Mini, caramba! Posso fazer o impossível. É um cala-boca, tipo, cala a boca. Você já é um pet, eu tô te dando só um pouquinho do conhecimento aqui. Só um pet. A live vai ficar só para os assinantes do Fim dos Tempos Academy e aqui do Telegram, do Instagram. Então você pega o trabalhador remoto barato. Cara, eles vão começar a pegar trabalhadores remotos na sua casa para fazerem subserviços para a inteligência artificial. Cara, isso é muito sério, mundo desempregado. E aqui começa a surgir a ideia do auxílio universal, que Elon Musk falou o seguinte: fiquem tranquilo, cara. Calma. Entrega o poder para a inteligência artificial. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter uma prosperidade sem limite. Dinheiro sem limite para você fazer o que quiser. Mas você vai ter que ser escravo do governo. O que aconteceu depois de 2020? Aquele auxílio que as pessoas recebiam pela Caixa, 600 e poucos reais, depois mais 600 e pouco, mais 600 e pouco, tinha gente, todo mundo feliz. Opa, que cala a boca, vou fazer o que o governo quer. Você imagina o que vem acontecendo nos últimos 100 anos? Vou dizer para vocês aqui o que ninguém falou até agora. Nos últimos 100 anos, eles vêm fazendo o seguinte: eles vêm acumulando riquezas, tá? Todas as reservas de ouro, desde 2012, não estão mais abertas a seres humanos. Qualquer empresa de ouro no shopping, hoje você leva uma aliança lá, eles compram de você, porque eles não têm mais aonde comprar reservas. Prata, a mesma coisa. A mesma coisa está acontecendo, também sabe com o quê? Diamantes. Eles vêm acumulando reservas e minerando bitcoins há muito tempo, porque as nações vão trabalhar com as govcoins, criptomoedas à base das CBDs. Mas em dado momento o que vai acontecer é o Bitcoin, pessoal. O Bitcoin é a moeda única global, porque todas as criptos baseadas em CBDs, elas puxam o algoritmo do Bitcoin. Então, toda criptomoeda que não é Bitcoin é brincadeira de criança. Bitcoin é brincadeira de gente grande. Então, na minha opinião, o Bitcoin é a moeda única global. Eles não dizem quem é o dono do Bitcoin, quem criou. Pô, cara, será que tem algum idiota que acredita que eles não sabem? O Bitcoin é a moeda única global. Em dado momento, eles vão pegar o Bitcoin.
Quando as govcoins falharem, e vão falhar, todos os países já têm a sua moeda digital. Quando elas falharem, eles trazem a moeda única global. E vai ser uma criptomoeda na base do protocolo do Bitcoin. Tá? Isso é o que vai acontecer. Então, minha gente, tudo isso que nós falamos aqui na questão a geopolítica da superinteligência, a realidade da explosão de inteligência atinge a Casa Branca. Nesse momento aqui, a Casa Branca, não dá pra gente superar a inteligência artificial, tá? Então, o presidente está preocupado, como todos os políticos estão acostumados a ser bajulado, apenas depois ser traído. Agora ele está preocupado que as IAs possam fazer algo semelhante. E aqui, dentro desse parâmetro de agosto de 2027, a geopolítica da superinteligência ela toma o poder de tudo e a Casa Branca cai. Setembro de 2027, o Agente 4, pesquisador de IA super-humana, a lacuna entre a eficiência do aprendizado humano e a IA está diminuindo rapidamente. As IAs tradicionais, baseadas em LLM, pareciam exigir ordens de magnitude maiores e dados de computação. Então, esse novo sistema de IA é chamado de Agente 4. É uma cópia individual do modelo rodando em velocidade humana, já é qualitativamente melhor que a IA, do que qualquer humano. 300 mil cópias agora rodam a cerca de 50 vezes a velocidade de pensamento humano. Acabou, pessoal. Aqui o totalitarismo da inteligência artificial já domina o mundo. Aí você vê em outubro de 27, a supervisão governamental. Um denunciante vaza um memorando de desalinhamento para o New York Times. Pela primeira vez o público ouve falar do Agente 4. Aí a secreta do Open Brain fora de controle, alerta a fonte. E eles se desesperam, o mundo se desespera. O público já desconfiava da inteligência artificial, então um novo artigo desencadeou uma reação massiva. Com auxílio de robôs, propagandas chineses, russos, que há anos tentam virar a opinião pública americana contra a tecnologia. A indústria de tecnologia, agências de inteligência insistem que há uma corrida armamentista em andamento, que a inteligência artificial é inevitável e que precisamos ser os primeiros. Então os Estados Unidos quer ser o mais poderoso em inteligência artificial. Por isso ele entrega o governo nas mãos da inteligência artificial, como o Trump entregou agora na mão da Palantir Technologies. Outubro de 2027 é o que Donald Trump fez agora há um mês atrás. Em 2027 o mundo sabe que isso foi entregue por Donald Trump. Então você pega, esse é o final da história. Então tudo que vem depois é pior. Meu irmão, dali para 2030. Então eu vou responder as perguntas do que me fizeram agora. Tá? De tudo que me fizeram referente a isso. Ô, Rafael, você como teólogo, formado em grego e hebraico, sua especialidade, as línguas originais das escrituras e a escatologia, você é pós-graduado, você foi professor há mais de 15 anos, professor de pastores famosos, gente grande do meio protestante, na teologia, em escatologia. Deixa eu antes de dizer uma coisa aqui para você. Por favor, entenda o que eu vou falar aqui sobre a escatologia. Há muitos imbecis nas redes sociais que nunca foram alunos e querem ser professores. Saia de perto desses idiotas. Essas pessoas, elas não sabem o que elas falam, elas ficam em viés do que um youtuber A, B ou C fala. Essas pessoas são danosas, elas não têm QI acima de 30. Elas devem comer gelatina todos os dias da vida delas, porque não é possível, elas não comem proteína. Então você pega, cara, o que essas pessoas falam. Você é pré-milenista, você é um herege, você é pós-milenista, você é um herege. Jesus vai voltar antes da tribulação, Jesus vai voltar depois. Cara, que discussão idiota, parece que o inimigo veio. Vou criar um concílio entre os homens para eles entrarem em uma discussão escatológica, para que eles venham discutir entre eles e ninguém pregue a volta do Messias. É o que está acontecendo, irmão. É uma briga de quem tem um pinto maior que o outro. Quer provar que Jesus vem antes, outro que Jesus vem depois. Eu tô pouco, tenho cagando para isso. Eu não me importo com isso. Você tem que entender que você é igreja. A Bíblia fala do arrebatamento. A palavra grega para arrebatamento, para quem estuda hebraico e grego, o hebraico e o grego, quando você estuda a fundo, você vai chegar nos dicionários Gesenius e Braun-Driver Briggs, tá? O dicionário Gesenius, Antigo Testamento, Braun-Driver Briggs, Novo Testamento. Esses dicionários passaram por, no mínimo, 3 grandes adulterações no decorrer dos tempos. Foi retiradas palavras, modificadas palavras, retiraram desses dicionários palavras, foi inserido nesse dicionário palavras como redondeza, porque a Bíblia original não existe redondeza, não existe bola, não existe nada nesse contexto.
Eles inseriram no Antigo Testamento essas palavras e no Novo adulteraram algumas, inclusive palavras relacionadas ao casamento. Mas não vou entrar nesse termo aqui. Não é aula de exegese. Então, pessoal, dentro desse contexto, o que acontece? Quando você estuda os dicionários nos livros originais, tá? Você entende coisas além do conhecimento humano. Então, a palavra para arrebatamento ali, cara, ela existe, ela está no Novo Testamento, está no grego, como eu citei aqui para você, tá? Ela existe. Então, arrebatamento vai acontecer. A questão minha é o seguinte, eu não me importo por quê? Pessoal, eu não me importo. Eu não me importo porque a minha preocupação é outra. Eu sou um pré-milenista que me preparo para o pós-milenismo, e sou um pós-milenista que me preparo para o pré-milenismo, porque eu não fui no futuro. Eu não vi o futuro, eu não sei como vai ser o futuro. Então, como que eu vou ficar puxando sardinha para um lado e para o outro? Eu não vi o futuro. As escrituras me dão um entendimento o seguinte, me dão um entendimento de que há uma base muito grande para o pré-milenismo, mesmo sendo uma doutrina que vem de 200 anos atrás, e o pós-milenismo, que é uma doutrina mais antiga de tempos bíblicos. Ponto final. O arpazo, que é a palavra para arrebatamento no Novo Testamento, está lá. O arrebatamento vai acontecer, seja antes ou seja depois. Mas a igreja, que serão os arrebatados, de acordo com as escrituras, aqueles que serão arrebatados no arrebatamento. Vou fazer uma pergunta para você, mulher. Você gostaria, você mulher, do teu noivo olhar, você ser violada, ser machucada ali, ferida, ele ficar olhando você ser judiada e depois ele aparecer com você toda maltratada? Eu te amo, meu amor. Vem cá, me abraça. Eu sou teu noivo, serei teu marido. Cara, que idiotice é essa, irmão? Jesus tem vocação de corno, vê a noiva ser espancada, massacrada, chutada, e depois aparece, eu te amo, minha noiva, vem comigo. Não, cara. Não tem, não é isso. As escrituras dizem que a noiva é inviolável. Ela é intocável, ele a ama. Então, entrando ou não dentro da grande tribulação, não passaremos pelo grande dia do Senhor, o que diz Sofonias. O grande dia do Senhor não é para salvo, não é para a igreja. É para o impenitente que nunca teve temor e amor ao Pai. Ponto final, seja dentro da tribulação ou fora. Entrei na tribulação, dane-se. Eu não vou passar por aquela perseguição, por aquela desgraça. Ah, mas muitos no passado, Hebreus 11, morreram ao fim da espada. Meu irmão, seja inteligente. Aquela época não era o tempo da graça, hoje é diferente. Hoje é um tempo em que Jesus chamou igreja de noiva. É a noiva dele, imaculada, menina dos olhos dele. Ponto final. Se for dentro da tribulação ou antes. Meu irmão, a perseguição e os acontecimentos do apocalipse devastadores do final dos 3 anos e meio não é pra gente. Ponto. Tu quer ficar aqui na tribulação, é problema teu, fique sozinho, tá? Seja capaz do anticristo, é problema teu, mas não me envolva nisso. Não diga que a tribulação é para todo mundo, é para você. Faça bom proveito, lamba os beiços, tá? É problema seu. Enfim, eu vou dizer aqui a pergunta que fizeram aqui. Se nós somos a geração do fim, vou revelar para vocês isso aqui pelas escrituras, porque eu acredito que somos a última geração. Mateus capítulo 24, o versículo 1 inicia dizendo o seguinte, os discípulos para Jesus, mestre, bom mestre, quando será o fim dos tempos e o início de todas essas coisas? Ele vem dizendo Mateus 24 até o versículo 32, quando 32 ele fecha ali e fala, aprendei, pois, essa palavra, a parábola da figueira. Figueira, para quem não sabe, ele estava se referindo a Jerusalém, que é conhecida como a cidade das figueiras. Quando seus ramos forem tenros, sabeis, e brotam folhas, sabeis que está o próximo verão. Ele está falando que quando os sinais acontecerem sobre Jerusalém, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa, Rafael, do fim? Essa geração, ele está falando, a geração que viu em 1948 Israel se tornar uma nação novamente. Quando Israel aconteceu o que aconteceu no passado, foi levado cativo para Babilônia e tal, Salmo diz que, as escrituras dizem que eles seriam vagabundos entre as nações. Eles vieram parar no colo de quem? Alemanha Ocidental, no colo do Bigodinho. Na primeira e segunda Guerra Mundial. Cara, a primeira Guerra Mundial, sem Israel, o Bigode teria perdido mais rápido. Porque mais de 12 mil judeus desfaleceram ali defendendo a Alemanha. E
O Bigode criou uma forma deles se voltarem contra os judeus, perderam a guerra por causa dos judeus, porque os judeus estavam crescendo em poder financeiro assustadoramente na Alemanha, um poder muito grande. E isso estava deixando ele confuso, porque eles se tornariam poderosos dentro da nação dele. Ele queria o poder totalitário. Então aí veio a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o que aconteceu com os judeus, que eram o que trazia mais perigo a ele. Sobreviveram, passaram disso ali, ficaram vagabundos entre as nações novamente. Aí 48, Oswaldo Aranha dá o voto Minerva, eles são reconhecidos novamente como nações. Aí é curioso, o hino de Israel, o Hatikva, significa a esperança. Ele foi baseado numa canção folclórica romana chamada Caruco Boi, que é o carro de boi. Então essa melodia Hatikva, ela foi adaptada de uma canção da Europa Oriental, que circulava várias versões da Romênia, Ucrânia e Polônia. Foi Samuel Cohen, um imigrante judeu da Moldávia, né, que adaptou essa melodia no poema Tikvateno, Nossa Esperança, foi escrito por Naftali Hess Imber, em 1878, que é o hino de Israel hoje. Rolo de Baleva, Penirima, Nefesh Rol de Romia, Olefahatei Mizrak Kahadima, Hain Letizion Romia, Olohavida Tikvaternu, Haatikva Bashnopel Pahain, Iriotami Roshi, Beahatizeno, Eretizion, Yerushalayim Rain. Então, esse é o hino de Israel baseado no poema Tikvateno, Olohavida Tikvaternu, Nossa Esperança, Haatikva Bashnopel Pahain. A melodia Hatikva foi adaptada de uma canção popular da Europa Oriental, como eu falei aqui. Então esse é o hino de Israel. A profecia se cumpriu de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, que o profeta profetizou de um vale de ossos secos. Deus falou, esse vale pode ser reerguido? Ele falou, tu sabes, Senhor. E ali foi dito, o Espírito entrou tal, e lá no versículo 11 Deus diz aqui, ó, quem é esse vale que se cumpriu em 48, baseado na profecia que eu disse aqui de Mateus 24, que eu falei para você da parábola da figueira. Olha aqui. Então diz, filho de homem, tal, profetiza, foi meu espírito, eu vou fechar aqui para você entender. Talvez vindo para tu, filho de um pedaço de madeira, é o versículo 11. Versículo 11, então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Flávio José fala que Israel dizia isso. Eles diziam, Israel, nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. Ele está falando antes de Josefo nascer, de Israel ser levado cativo ali. Cara, pela destruição do imperador Tito, aquela questão toda ali que aconteceu. Você vê o livro dos Macabeus, a página branca entre o Antigo e o Novo Testamento, fala exatamente o que aconteceu nesse período. É muito profundo o livro dos Macabeus. Então, entendemos essa questão. Ezequiel 37 aponta para 1948, a parábola da figueira de Jesus aponta para 48. E Salmos 90, 10 fala o seguinte, os dias da nossa vida chegaram a 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80, orgulho é canseiro e enfado. Então vamos contar uma geração baseada em 70 anos, o que passa disso é enfado, de 48, que é a geração que a parábola da figueira disse, que Jesus disse lá, que seria a geração do fim. Quem está acompanhando desde o início está entendendo o pensamento profético, que uma aula profunda que eu estou dando para você. Você certamente nunca ouviu falar disso e ninguém trouxe isso para você antes. Então vamos lá, 70 anos passa disso em enfado, baseando em 48. 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. 2018, 70 anos. Opa, temos base para acreditar que é a geração do fim, do apocalipse ou do arrebatamento. Hoje, uma geração pode chegar a 100 anos. Vamos contar 100 anos? 2018, 70 anos. 28, 80. 38, 90. 48, 100 anos. Então, até 2048, temos base para crer que o Apocalipse inicia até esta data. Ou o arrebatamento, como você acreditar. Então, Jesus falou que essa geração que viu 48 se cumprir, não a que nasceu em 48, mas a que viu é a geração do fim. Ou do arrebatamento ou do Apocalipse. Se você discordar disso, pessoal, não tem jeito. O que eu estou trazendo aqui é a Bíblia, as Escrituras, a profecia, conhecimento em hebraico, tá? E grego. Isso é fato. Então, nós somos a geração do fim, pessoal. A inteligência artificial dominou tudo. Digamos que entramos na tribulação. Vamos entrar com o pensamento da maioria aí, entramos na tribulação.
Todos aqui são sábios, entendemos que não precisamos discutir pré- e pós-milenismo, não há idiotas no chat, certo? Então entramos na tribulação. Pai, tal, tudo que acontece, vem o cavaleiro do cavalo branco, ali nós entendemos quem é o anticristo, quem vai governar, quem é o falso profeta, a inteligência artificial já está aí, mais da besta, já está trabalhando, é o sistema que eles vão usar, e tudo está acontecendo. Pegamos tudo isso, estamos lá dentro. O cerco começa a vir para a igreja. Vai haver um avivamento que muitos estão dizendo, hoje é o tempo do avivamento. Não, hoje é o tempo da apostasia. O que vocês veem acontecendo na igreja aí, cara? Pelo amor de Deus, irmão. Gente dando nu em culto. Cada coisa absurda que você vê, que você não acredita que estão fazendo em nome de Deus, cara. Você chega na igreja hoje, eu preciso fazer uma cirurgia, pastor, eu preciso de ajuda. Vamos orar, irmão, por você. Todo mundo, vamos orar, irmão, Deus abençoe e salva a vida dele. Beleza, vai para casa e se vira, sem ajuda financeira. Aí a igreja precisa botar um ar-condicionado. Irmãos, vamos participar aqui da campanha do ar-condicionado, cada um dá R$100, cada um dá 200, dê o que for preciso e tal, dê aqui. Mas o irmão precisa de cirurgia, que se dane. É só um pedaço de carne. Se ele pudesse virar, ele teria um dízimo bom, então ele teria dinheiro. Não, isso é problema dele. Então, pessoal, hoje é tempo de apostasia. O tempo de avivamento é na tribulação. Muitos dizem, Espírito Santo... Não, o Espírito Santo vai atuar de uma forma curta e rápida ali até ter uma retirada. Então, o que acontece lá? Quem ficou vai ver, ao meu entendimento, um arrebatamento acontecer. E eles vão ver, chegando perto dos 3 anos e meio, o início das catástrofes finais do campo eletromagnético, tem um curso completo. Aqui, clica no link da descrição da página que você vai acessar lá. Perto do fim, catástrofes vão começar a acontecer, então subiu milhares de pessoas, eles vão olhar, opa, ficamos. Agora a gente precisa fazer o que não fizemos enquanto estávamos lá e tínhamos a chance, vai bater o remorso. E ali, cara, baseado nas escrituras, vão acontecer milagres sem fim, pessoal. Morto ressuscitar, curas. E a inteligência artificial que busca adoração única, ela vai se revoltar. E aí começa a perseguição aos cristãos. Por quê? Porque estão fazendo coisas inexplicáveis pelo poder de Deus. A perseguição começa e o cristianismo é taxado como perigoso e o cristianismo ali é proibido no mundo. Bíblias são queimadas. Tudo isso, cristãos vão ser presos, igrejas seriam teoricamente proibidas, tá? Então, tudo isso vai levar a perseguição dentro da tribulação. E aí o grande avivamento acontece. Como no passado, no Coliseu de Roma, quanto mais cristãos eram sacrificados, mais apareciam cristãos. A história lá do pai lá, narrada, do pai e do filho e da mulher, que eles pegam a criança, a espada lá, uma criança, e fala assim pro pai, nega a Jesus, que a gente poupa teu filho. Ele, filho, não posso negar. O filho pegou, correu, abraçou o pai e falou, não negue quem foi tão bom para nós, papai. Não negue. Eles pegaram o filho e fizeram o que fizeram. Depois a mulher, o pai, o homem ficou vivo até o fim e deram aos leões. E mais cristãos surgiam. Isso vai acontecer na tribulação. E você acha que tu tá bem na tribulação? Ah, tá. Você é do tempo da graça. Aí tem que haver uma quebra no tempo da graça para voltar a chegar a um tempo pior. Se você é do tempo da graça, tem que ser salvo pela graça. Você aceitou Jesus na graça. Os efeitos da tribulação, a perseguição, não é para quem supostamente entraria na tribulação salvo. É uma questão de inteligência teológica. Tá? Não estou negando que podemos entrar na tribulação. O que eu nego é alguns dizerem que a perseguição é para todos. Não, essas pessoas não conhecem Bíblia. Sequer estudaram, sequer sabem falar uma palavra hebraica. Ponto. Eu li a Bíblia 17 vezes, já li mais de 1.200 vezes. Não vejo lógica no que essas pessoas falam. O grande dia do Senhor não é para salvo. Ponto. Não é para noivo. Seja na tribulação ou fora. Então ali, irmão, tu acha que quando você for pego a inteligência artificial, você tem que negar, porque Apocalipse fala dos mártires seriam, e chegam ao céu, todos que foram, a Bíblia é bem clara sobre esse Apocalipse. Aí você acha que chegaram fácil? Isso é tranquilo. Irmão, imagina o poder da inteligência artificial para suplícios pior do que foi feito no livro As Catacumbas de Roma para você negar. Ela conhece tudo sobre o corpo humano. Ela sabe imputar dores que ninguém jamais
tem noção. Eu costumo dizer que abaixo da crucificação e do sofrimento no inferno, irmão, o que ela vai proporcionar para pessoas na tribulação negarem não ser salvo é sem igual. Eu não posso nem falar aqui, senão o chat cai. Eu falo isso lá nos conteúdos privados. Inclusive, documentário Inferno que a gente está desenvolvendo. Irmão, é melhor aceitar agora na boa. Sobe na boa. Sobe na boa. Na graça, porque depois vai ser brabo. Deus não quebra leis. Se você foi salvo na graça, não tem como ele quebrar a graça. Tá? Não tem. Não estou discordando do pré-milenismo e do pós. Só estou sendo diretivo com você em relação às escrituras. Quem discorda disso não conhece. Cuidado com o que você ouve, tá? Dizendo que a perseguição é para você. Não, não é para quem o aceitou na graça. Se entrou na tribulação, antes dos 3 anos e meio, tu tem que subir. As escrituras não se contradizem. Quem diz que se contradiz é porque não conhece termos originais, tá? Então, pessoal, eu espero que você tenha entendido tudo que eu trouxe até aqui. Tudo que eu trouxe até aqui para você. O que eu trouxe é um conhecimento sem igual, você não ouviu falar sobre essas coisas em lugar nenhum, tá? Então, se você quiser saber mais, seja bem-vindo a estudar conosco, a nos ajudar no trabalho missionário. Se você quiser ajudar o trabalho missionário, Rafael, cara, tô magoado, tô entristecido com a igreja, eu não dou dízimo humano, eu não faço nada. Pessoal, invista esse dinheiro, salve vidas, liberte famílias que estão presas na janela 10x40 e não podem ter uma vida. Custa $2.500 para libertar famílias inteiras. Para que o Portas Abertas, missionários e outros órgãos vão lá e resgatem essas famílias que aceitaram Jesus e estão aprisionadas. E esse é o nosso trabalho. Libertar crianças no campo. É isso que nós fazemos. Se você quiser nos ajudar, entre em contato. Nós vamos direcionar você para pessoas no campo que vão receber quantias e fazer isso com esse dinheiro. Não vem nada para nós. Vamos enviar links para você que você vai entrar em contato direto com essas pessoas, ou você estude com a gente através do link na descrição da página e nos ajude esse trabalho. Tranquilo, pessoal? Se você tem alguma coisa a perguntar, alguma dúvida dentro do que eu posso explicar de acordo com o que o algoritmo permite, se pergunte rapidamente, que o chat já está quase acabando e a gente já vai meter o pé. Eu não entro cedo, não gosto de falar cedo, porque tem muito fanfarrão na rede, você sabe. Então chega tempo mais tarde, a pessoa quer estudar, está pesquisando alguma coisa. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas falam que as pessoas mais inteligentes são as pessoas da madrugada, que estudam na madrugada, que buscam conhecimento na madrugada, tá? Então por isso que eu entro mais cedo. A marca da besta, ela basicamente pode ser um chip, uma tecnologia. Eu não sei se eu posso falar aqui porque tem a ver com as Jussaras. Quem sabe o que é Jussara aí? Para mim poder usar esse termo e não ser diretivo. Tem a ver com as Jussaras. Você, digamos assim, você recebeu uma Jussara, recebeu outra Jussara na sua vida, recebeu a terceira Jussarinha na sua vida. Sim, então o Oliveira falou que sabe, então beleza. Você entendeu bem o que eu estou falando? Você recebeu as Jussaras elas vão completando uma cadeia tecnológica, criando um sistema interno dentro do corpo humano, que tem a ver com o controle mental. Então virão novas Jussaras, as Jussaras vão se completando até o momento em que frequências, né, que alimentam essas coisas aqui, certo? Essas frequências, elas vão ter o domínio daqui. E aí você não vai ter poder, certo? Você não vai ter poder. Então as Jussaras têm a ver com a marca. Tem a ver com o sistema que transformará a marca. E tem a ver com aquele negócio. Isso aí, Jonathan, exatamente. Eu não posso falar, pô, beleza, a galera tá ajudando. Isso, Adriano, exatamente. E já tá indo pro 7G. Então, isso tem tudo a ver. Elon Musk já falou sobre a questão aí do Neura, né? Que também tem a ver, que vai dar totalidade a IA, a super IA, usar o que está dentro do seu organismo, com o Neuralink ter o controle sobre você, entendeu? A marca basicamente vai ser isso. Então a marca é a Jussara? Não, a Jussara é o sistema da marca, tá? É inevitável, é o sistema da marca.
Tem como limpar do organismo? Com todo respeito, pessoal. De forma totalitária não, porque ele tem nanotecnologia, tem nanorobôs, tem tudo, não tem como sair. Você tem como tirar uma ou outra substância, mas não tem. Tem gente vendendo curso na internet, enchendo o lombo de dinheiro, com esse papo de que tem, faça esse protocolo e tal, compra. O pessoal não cai nessa não. Se já tomou, pessoal, beleza, se arrepende, não aceita mais Jussara na sua vida. Jussara na sua vida. Desculpa alguém que se chama Jussara aí, esse termo quem deu foi o Sandro Rocha. Vai lá e resolve com ele. Só estou usando o termo que popularizou, tá? Resolva com o Sandro, não comigo. Então, pessoal, não receba mais Jussara, tá? Essa é a minha opinião sobre a marca. Internet dos corpos. Boa, exatamente, Aleph, isso aí. É exatamente isso. Então, pessoal, estamos em um momento da humanidade que não tem como fugir, não tem para onde ir, não tem como escapar. E aí tem gente falando, para que eu vou para a igreja? Igreja não está falando nada disso, estão mais perdidos do que nós. Eu concordo. Sou pastor, cara, assembleiano, concordo. O que era para ser um ponto de auxílio e de explicação nesses tempos, não são, perseguem até homens como eu, cara. Mas por que eu tô lá? Eu tô lá porque, cara, há pessoas que carecem de conhecimento. Então eu tô lá porque não há ninguém bom o suficiente a tal ponto de não estar junto com aqueles que não conhecem. Entendeu? Então, Sulamita Nunes, o que você diz a respeito de comprar e vender na mão direita e na testa? É exatamente isso. Há um estudo trazido até com base na inteligência artificial, o seguinte, que uma tecnologia, nanotecnologia, um microchip nano, invisível aos olhos humanos, só pode ser alimentado na palma da mão ou na testa. Somente pode ser alimentado nessas regiões dentro do corpo humano, usando a bateria através do coração, através da nossa frequência. Então, por isso que a Bíblia já previa isso na mão direita ou na testa. Então, você chegou ali para comprar, pum, chegou ali, pum, basicamente isso. Então é mais ou menos nisso aí que eu acredito. Então, pessoal, isso é muito sério. Deixa eu puxar aqui para ver se alguém tem algumas... Não entendo por que nenhuma igreja prega sobre escatologia. Cara, eu prego sobre escatologia há 20 anos. Fui professor há 15, seminários de renome, como eu já citei aqui. E tudo que eu conheço eu trago no curso Mistério do Apocalipse, no link aqui na descrição, acesso vitalício, curso baratinho. Então, minha gente, tudo isso está acontecendo. E se a igreja hoje praticamente não traz escatologia, por quê? Ela não traz escatologia. Porque vai trazer o medo dos dízimos, das ofertas, ninguém vai querer dar dízimo. Pô, o mundo já está nesse nível, eu vou guardar meu dízimo para mim, irmão, vou investir na minha família. Tá entendendo? Eu sou pastor, nunca recebi salário. Pelo contrário, sempre tirei do meu bolso e dei. Mas... vou fazer o quê? Cada um é cada um, cara. Não estou dizendo que sou contra quem recebe. Se o cara é integral lá, vive visitando membro, ovelha, o cara se dedica, tem o salário dele. Mas ele tem que ser dedicado, realmente viver para aquilo. Mas a maioria hoje não vive. Paulo fazia barracas. Por que ele fazia barracas? Para não pesar as igrejas que ele ia. Paulo não dependia do dinheiro de ninguém. Ele trabalhava sendo apóstolo Paulo, mas cada um é cada um. Se o cara quer viver integralmente da obra, cara, ele tem que ser justo, ele não pode ter a BMW na garagem dele com o dinheiro da igreja, a não ser que ele seja empresário, o trabalho seja do bolso dele. O cara não... Exatamente, o Aleph, a verdade não lucra, é isso aí. A verdade, ela não lucra. Sendo a verdade de Cristo, se a verdade está através de um conhecimento seu, na área empresarial, o que for, ou se você é professor e se dedica naquilo, cara, não cobre da igreja. Como eu faço, eu vou em igrejas, palestro, prego, nunca cobrei R$1. Então, pessoal, isso aí é o que está acontecendo. Então, você acha que essas pessoas vão pregar escatologia? Elas vão pregar mensagem para você pular, para você rodar, para você fazer palhaçada, achar que está tudo maravilhoso. Deus é contigo, Deus te abençoe. Deus... Ele é, meu irmão, mas se você não tem conhecimento dessas coisas, tu vai sofrer pra caceta. Então, olha só, essa questão de ir para a igreja, eu não tenho culpa pela imbecilidade de ter tomado conta. O apóstolo Paulo escreveu as cartas do Novo Testamento, tudo direcionado para a igreja, cara. Como é que eu vou dizer que não deve ter templo, eu não tenho culpa do que o homem fez. Mas quando você vê a palavra grega lá, que Paulo fala, não quero, porém, que não deixar de congregar como era costume de alguns,
Paulo estava falando o seguinte, que não quero que vocês deixem de prestar culto religioso a Deus e que estejam juntos como irmãos. Foi isso que Paulo falou. As cartas do Apocalipse, as 7 cartas da Ásia Menor no começo, foi para a igreja. Mas, enfim, pessoal, está terminando aqui 24 segundos. Espero que você tenha gostado do conhecimento dessas 2 horas, tá? Então, vai ficar disponível só por 24 horas. Depois eu vou tirar, vai ficar fixo só os assinantes aqui do canal. E depois vai lá para o Fim dos Tempos Academy. Clica aí no link da descrição. Você é convidado a estudar comigo. Se você quiser um desconto, chama por mensagem lá no meu Instagram, pessoal. A gente bate com o papo lá. Tamo junto, Deus abençoe.